A paz de Cristo para todos, a paz do Senhor, graça e paz. Eu falo a paz de Cristo, só para ser diferente. A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma pré-aula da classe dos jovens, nesta lição maravilhosa que nós estamos estudando, Davi, pastor de ovelhas da rede Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Estamos na lição 9, neste dia 1º de junho. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da de Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo nobre pastor Paulo Freire, e há mais de 25 anos atuamos com a escola dominical e com liderança de juventude e pregação também. Por isso, se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? Nos ajuda a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Se você estiver nos assistindo aí, deixe o seu comentário, interaja, reaja. E assiste mais de 5 minutos, aí fica comigo aqui até o final. Esse aqui é um compacto da aula, tem alguns insights muito interessantes aqui para agregar aí a sua aula. Compartilha com o departamento da sua igreja também. Nós temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos por aqui, e muitos outros conteúdos para liderança aqui também, já gravados, e eu estou gravando uma série nova sobre liderança aqui. Interaja comigo, nos ajude a crescer. Na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o número do WhatsApp, por onde você entra em contato conosco. Agenda uma data aonde estaremos juntos ministrando a palavra de Deus, lhe apresentando o nosso ministério, os nossos livros, enfim. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Conheça melhor o nosso ministério, as nossas viagens, pregando a palavra de Deus. Será um prazer atender aí a sua igreja. O nosso contato está aqui na descrição. Bom, Davi, forjado pelo tempo, é o título da lição 9 na classe dos jovens. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. Então, para Deus, tempo e preparo caminham juntos. Há um hino que diz que Davi foi esquecido. Davi nunca foi esquecido. Guarde esta frase e anote ela aí. Não chame de esquecimento o que Deus chama de treinamento. Não chame de esquecimento o que Deus chama de treinamento. O que acontece é que treinamento é nos bastidores, não tem plateia no treinamento, não tem muitos stories no treinamento, né? O treinamento mesmo, ele é feito longe dos holofotes, ele é feito nos bastidores, até para esconder as estratégias e tal. Você não faz o treinamento para todo mundo ver, você esconde as estratégias de batalha, de guerra, as estratégias esportivas, comerciais, de negócios, porque o treinamento acontece aonde? Nos bastidores, para que diante dos holofotes se conquiste grandes vitórias. Então Deus trabalha nos bastidores. Duas frases que você pode colocar aí. A primeira é: não chame de esquecimento o que Deus chama de treinamento. E a segunda frase que você pode anotar aí é: Deus trabalha nos bastidores. Isso pode ser aplicado para toda a juventude, para todos os seus alunos, para você também, para o seu ministério também. Eita, peguei a revista, fique atento nas pontuações que eu vou fazer aqui para ajudar você a preparar a sua aula. Inclusive tem treinamento aqui na descrição para professores da escola dominical, e tem também estes dois presentes aqui, ó, que são meus 2 primeiros livros, estão aí à sua disposição aqui na descrição, nos 2 primeiros links. Mais um parêntese e eu continuo. Você está vendo que eu estou aqui, ó, com esse crachá gravando esta aula. É o crachá do Creio Cidade Tiradentes. Estivemos ministrando lá para esta turma linda de adolescentes da Assembleia de Deus Ministério do Belém
em Cidade Tiradentes, São Paulo, lá com o pastor Ivan Tavares, o Vitor Tavares, meu amigo pastor Flávio Alcântara e tantos amigos que nós temos naquele setor, que já por diversos anos ministramos ali no congresso dos adolescentes daquele setor. E eu disse, já que eu ganhei o crachá, vou levar, tá aqui, ó, Creio Cidade Tiradentes, o tema, Aviva no Joel 2:28, pregador Denis Pereira. Vou gravar em homenagem a eles aí, essa nossa aula de hoje, tá? Bom, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, já o tópico 1, ok? A minha ideia com esse tipo de conteúdo é te ajudar a preparar a tua aula, tá bom? Então, vamos olhar um pouco sobre esse título, Davi forjado pelo tempo. Lembrou das duas frases? Não chame de esquecimento que Deus chama de treinamento e Deus trabalha nos bastidores. Bom, o primeiro tópico, ele fala sobre longos anos de espera e preparo. E o tópico 1.1 fala, na espera, aprendizado. Então, Davi, desde a sua adolescência, ele tinha promessas de Deus. Ele foi ungido ainda na sua adolescência. Agora, não basta a promessa, o sonho, o chamado. É preciso que posturas após as promessas, sonhos e chamados sejam colocados sobre nossas perspectivas. Faz-se necessário nos permitirmos ser trabalhados pelo Senhor. E aí você pode ler Salmos 18, do 30 ao 35. E também Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. Uma outra frase para você anotar aí e levar para a sala de aula. Antes de Deus trabalhar através de você, ele vai trabalhar em você. Foi assim com José. Antes de Deus trabalhar com José no governo do Egito, Deus trabalhou em José. Antes de Deus trabalhar com Davi no reinado sobre Israel, Deus trabalhou primeiro em Davi. Porque para Deus, antes de trabalhar com alguém, ele trabalha em alguém. Antes de trabalhar por nós, ele trabalha em nós. Então, o tempo de espera entre uma promessa de Deus, entre um plano de Deus e efetivamente chegar o tempo, chegar o momento de viver o cumprimento do plano e da promessa, é um tempo de aprendizado. Ele nos chama ao preparo, ao amadurecimento, ao tempo de relacionamento com o divino, em uma caminhada crescente de intimidade e comunhão. Então, o tempo de preparo. E aí eu quero aqui contar um testemunho rápido sobre o meu ministério. Hoje eu tenho 46 anos. Quando eu fui levado ao presbitério, eu cheguei em casa e falei, eu vou dar uma olhadinha na minha credencial de cooperador, que veio logo após o meu batismo. E, incrivelmente, entre a minha credencial de cooperador e a minha credencial do presbitério, dá quase que exatamente 30 anos. Então, principalmente o jovem, principalmente aqueles que despertam e fluem em dons espirituais, aqueles que pregam, aqueles que cantam, sabe? Há um desejo de atropelar as coisas, de fazer tudo correndo, tem que acontecer agora. Há um desejo de comparação também com o que Deus está fazendo na vida do outro. Então, a grande lição é que o tempo não é um desperdício. Nossa, mas faz 3 anos que eu estou aqui. Isso não é um desperdício. Deus está trabalhando em você. Deus está te ensinando lições. Deus está te fazendo amadurecer. Né? Deus não erra nem na escolha, nem no tempo de preparo. E quem não é preparado é fruto verde. Fruto verde não faz bem, não gera outros frutos. Né? Então não adianta acelerar as coisas. Anote aí, quem crê nas promessas de Deus, respeita o tempo de Deus. Outra frase, vamos lá? Quem crê, essa que eu vou pôr no Instagram, nas promessas de Deus, respeita, aceita o tempo de Deus. Então, tempo não é desperdício, é preparo. Muito bem, já vamos aqui ao segundo tópico. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é importantíssimo para nós. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. O tempo de Deus, uma trajetória admirável.
Davi soube esperar o tempo de Deus e foi o protagonista de uma trajetória admirável e inspiradora. Desde o dia em que foi ungido pelo profeta Samuel, até o dia em que começou o seu reinado, viveu uma caminhada de muita paciência, aprendizado e serviço. Então veja, muita gente quer ser colocada em posição de destaque. Nós precisamos aprender com Davi, com José, com Josué, com Esther, com Débora, com Gideão, com Sansão. Precisamos aprender que no reino de Deus, posição de liderança, de governo, de destaque é para servir. Quem não quer respeitar o tempo de Deus é porque acha que quando for elevado a um nível maior de ministério, colocado numa posição de liderança, quando receber uma credencial do ministério, ele acha que, bom, a partir de agora, não, agora as pessoas vão ter que me respeitar. Não. O tempo de Deus, essa trajetória entre o plano, a promessa e o estabelecimento, o cumprimento, Deus vai trabalhando em nós exatamente para nos tornar autoridade diante das pessoas, para que no exercício daquilo que ele vai colocar em nossas mãos, do lugar, enfim, do governo, da autoridade, da liderança, as pessoas, elas nos respeitam pela autoridade construída, não pela autoridade exigida. Pela autoridade construída, não pela autoridade imposta. Por isso que é interessante o tempo de Deus. Esses três fatores, portanto, paciência, aprendizado e serviço, eles são fatores essenciais e caso não se fizessem presentes, com certeza não teríamos o resultado. A paciência o fez se desenvolver no tempo certo. O aprendizado lhe permitiu adquirir habilidades necessárias à missão que assumiria. O serviço lhe deu a prática necessária para desenvolver a excelência. Percebe isso? Tem gente que quer ser colocado em posição de governo, mas não serve. E quem não serve, não serve. Entende? Porque, de novo, gente, os jovens precisam colocar isso na cabeça e nós vamos colocar isso na cabeça dos jovens. Posição de governo no reino é posição de serviço. Quanto maior for o nível de governo que você exerce, maior é o serviço exercido. Porque no reino, visibilidade vem junto com oportunidade para servir. No reino, visibilidade não é apenas para aparecer diante das pessoas, no perfil do Instagram, não, é para servir. No reino, pode olhar de Gênesis e Apocalipse. Quanto mais visibilidade, mais serviço. Quando Davi está servindo apenas o seu pai e a sua família, tem pouca visibilidade. Mas quando ele enfrenta Golias, vence Golias e ganha projeção nacional, o nível de serviço aumenta. E quando ele assenta no trono, aumenta ainda mais. Ou seja, posição de destaque e de governo na Bíblia combina com serviço. Quanto mais visibilidade, quanto mais destaque, mais serviço. Mais serviço. É assim que Deus trabalha. E por isso é preciso respeitar o tempo. Porque conforme você vai tendo mais visibilidade, mais oportunidade para servir, mais responsabilidade para servir, você precisa estar cada vez mais preparado para servir com excelência em todos os níveis onde você for colocado. Por isso que é necessário, essencial e indispensável respeitar esse tempo de Deus. E por último, a gente vai concluir no tópico 3, na caminhada, tempo de aprendizado. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like aí no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Muito importante para nós. Na caminhada, tempo de aprendizado. Aqui ele vai colocar kairos e cronos. Essas duas palavras de origem grega nos ajudam a compreender a dimensão de tempo. Em uma tradução simples para o português, ambas significam tempo. Porém, no sentido bíblico, são bem distintas. Cronos faz referência ao tempo subordinado ao relógio quantitativo, que é marcado a partir dos movimentos de translação e rotação da Terra. Então, o tempo é o nosso dia de 24 horas. Agora, kairos é tempo oportuno e possui uma natureza qualitativa apontando para o momento adequado
de determinado evento, experiência dentro dos propósitos divinos. Tá? Então veja, 2 textos bíblicos mostram esse conceito vivido por Jesus. Ele afirma, a minha hora ainda não chegou, em João 7,6. E depois ele declara, a minha hora chegou, João 12:23. Não há contradição. Em um momento encontramos o Cronos, em outro momento encontramos o Kairos. Então é muito importante a oração na vida do jovem e na nossa vida em geral, para a gente aprender a discernir o tempo de Deus, e a esperar o tempo de Deus, mesmo quando a gente não tem discernimento, porque ele não explica todas as coisas. Ele não explicou por que José levou tanto tempo para chegar ao governo do Egito. Não explicou para Davi também. Ele geralmente não dá explicações. Ou a gente confia que ele tem o plano melhor e o plano maior para todos nós. Então, é preciso confiar, mesmo sem entender. Por que Deus demora tanto para agir? Para a gente já concluir aqui, e eu acredito que você já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, já deixou o seu like, já comentou o vídeo, certo? E já compartilhou com todo mundo, por isso eu quero agradecer você que fez isso. Por que Deus demora tanto para agir? Por vezes, nos momentos mais difíceis, fazemos essa pergunta. Até quando? Em nosso entendimento limitado, podemos até achar que já é o momento de passarmos para as próximas etapas. No entanto, há o tempo certo para tudo. Deus nunca tarda, sempre chega na hora certa, segundo Pedro 3:9. Ele não dormita, ele não tarda, ele tem um tempo determinado. Davi, ungido ainda na adolescência, só foi alcançado pela promessa já aos 30 anos de idade. Então, são cerca de 15, 12, 13 anos entre ser ungido e ser estabelecido como rei. Parece claro para nós que aqui que eu quero parar, ele precisava ser preparado para tal obra. Porém, olhemos a partir do ponto de vista de Davi, passando pelas provas, perseguições, incompreensões, apertos e dificuldades. Com certeza o Cronos foi bem impiedoso com o nosso futuro rei. Que bom que para ele o Kairos falava muito mais alto. Então, quando você respeita o tempo, você aceita o tempo de Deus, você enxerga as adversidades que você enfrenta de uma forma diferente. Na vida do cristão, tudo que ele passa, as perseguições, as afrontas, as ofensas, as incompreensões, as provas, tudo que a gente passa, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhando para a história de Davi e dos jovens da Bíblia, os jovens de hoje serão cada vez mais fortalecidos, porque eles precisam entender, e entenderão através da nossa vida, que Deus usa até as situações que os fazem chorar, que os fazem ter medo, os próprios erros. Deus usará tudo para prepará-los para planos e projetos futuros que ele tem para a vida deles. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tem para vós. Não são planos de morte, mas são planos de paz para dar o futuro que esperais. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 que os planos do Senhor, assim como a terra é mais alta, os céus são mais altos do que a terra. E assim, os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos. Isso é muito lindo. Deus tem planos ao nosso respeito. Então é muito importante que a gente acredite nisso e que a gente não saia do nosso lugar e que a gente não desista da nossa fé, porque algumas situações estão acontecendo, porque nós precisamos entender que para o plano que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ser preparados. Deus não estava preparando o trono para Davi, mas Davi para... Meu Deus do céu, eu vou embora, pelo amor de Deus. Deus não estava preparando o trono para Davi, estava preparando Davi para o trono. Oh, glória! Deus não estava preparando Israel para receber Samuel como profeta, mas estava preparando Samuel para ser profeta de Israel. Deus não estava preparando o Egito para que José o governasse, estava preparando José para governar o Egito. Então, o tempo que nós passamos entre sonhar, planejar e entre receber promessas de Deus e viver efetivamente e alcançar efetivamente planos e projetos que Deus tem para as nossas vidas, esse tempo é um tempo de preparação. Quem não é preparado não consegue se sustentar. Porque para Deus, tão importante quanto chegar é
se manter, é se sustentar naquele lugar. Deus sabe mais do que qualquer um de nós dos desafios que virão nos lugares onde Ele vai nos colocar, nas posições, nos níveis onde Ele vai nos levar. Deus sabe que estes lugares exigirão de nós um nível de resiliência, um nível de equilíbrio emocional, um nível de força espiritual mais intenso. Porque quanto maior o nível de governo, maior o nível de pressão, de exigência, de perseguição. Então Deus usa em estágios menores, em escalas menores, pequenos desafios. Ele permite certas situações para nos preparar para vivermos tudo aquilo que Ele já determinou ao nosso respeito. Então o tempo não é Deus demorando para fazer o que disse que ia fazer. O tempo é Deus nos preparando para vivermos e nos sustentarmos naquilo que Ele já determinou a fazer. E eu termino dizendo que o tempo não é Deus trabalhando para nós, é Deus trabalhando em nós. É por isso que Deus não trabalha com fast food, com comida instantânea. É por isso que as promessas de Deus, elas são carregadas deste kairos, deste tempo. Por isso lembre-se que na nossa vida, a nossa vida não gira em torno das 24 horas do dia. Para Deus, o tempo dele é sempre perfeito. Não importa quanto tempo demore no nosso relógio, no dele é sempre na hora certa. Amém, meus amigos? Aula linda, maravilhosa, forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Forte abraço.